tem reforma vindo aí, hein? O arcabouço fiscal, né, com as regras atuais, é insustentável, apontam os especialistas em contas públicas, né? O governo teria de cortar gastos de forma robusta e achar saída para precatórios, né, que são as dívidas judiciais, para manter o arcabouço. Mesmo assim, economistas avaliam que uma nova reforma será necessária nos próximos anos, né? E vamos lembrar, o arcabouço fiscal, né, ele veio para substituir o teto de gastos, né? Que basicamente aplica essa mesma coisa. O governo não pode gastar mais do que arrecada, né? Algumas regrinhas ali, né? Então, o projeto que o governo enviou para o Congresso da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, ele explicitou nessa semana, né, as dificuldades do arcabouço fiscal. Segundo especialistas em contas públicas, né, as regras que foram aprovadas já no atual governo Lula ficarão insustentáveis, né, se nada for feito nos próximos anos. Né, como eu disse aqui, o arcabouço fiscal é o conjunto de regras, né, proposto e aprovado lá em 2023 para orientar os gastos públicos. Né? Ele inclui um sistema de metas e gatilhos para controlar o crescimento das despesas e, em tese, né, levar os cofres federais para um patamar sustentável de gastos, né? Ou seja, né, não gastar mais do que arrecada. Mesmo se optar, né, por uma reforma, né, que é o mais provável, e também o que, de certa forma, é o mais complexo, né, do ponto de vista político, né? Será difícil salvar o arcabouço fiscal, né, diante do forte ritmo de crescimento dos gastos obrigatórios. Esse ritmo, né, ele é impulsionado, por exemplo, pela política de aumentos reais, né, acima da inflação do salário mínimo. A gente teve um aumento real do salário mínimo para R$ 1.518 nesse ano, né? Fora também a isenção de imposto de renda, né? Que agora pessoas que ganham até R$ 5.000 não contribuem, né, com o imposto de renda. O tema foi promessa de campanha do presidente Lula e é um dos pilares do seu governo. Pois é, né? Na prática, segundo os especialistas, é como se o governo Lula tivesse feito duas promessas opostas, ou seja, né, de um lado, ele acena, né, para o mercado mostrando, olha, eu tenho um compromisso fiscal, e do outro lado, né, como a gente está vendo aqui, prometeu em campanha expandir investimentos em saúde, educação, habitação e programas sociais, né, o que leva a um aumento óbvio de gastos públicos, né? O pequeno espaço do arcabouço fiscal deixa para a expansão da despesa, né, inflação mais 2,5%, ele vem sendo consumido, né, por esse chamado crescimento vegetativo dos gastos, né, relacionado com as promessas, entre elas o aumento real do salário mínimo. Em tese, só daria para criar novas despesas, né, e manter o arcabouço fiscal vivo, se o governo indicasse de onde vai cortar, né, esses gastos, o que não vem sendo feito com a intensidade necessária, né, ou seja, tem que cortar na carne o próprio governo. Um economista experiente em política fiscal afirmou lá para o pessoal do G1, né, que já está contratada a necessidade de um ajuste estrutural, né, pois medidas pontuais não serão suficientes no médio prazo, né, abre aspas para ele, né, a dúvida é mais sobre quando, né, será feita uma nova reforma e não, né, se ela irá acontecer de fato, né. E outros analistas, né, eles projetam necessidade de mudanças já em 2027, né, primeiro ano do próximo governo, né. A gente tem eleição vindo por aí, né, podendo o presidente Lula disputar a reeleição ou outra pessoa entrar, né, no lugar dele, né. O sinal vermelho, né, vem nessa semana, quando o governo acendeu, né, esse sinal vermelho ao admitir que faltarão 10,9 bilhões para os gastos discricionários do governo em 2027. O que é esse gasto discricionário? É onde o governo pode gastar conforme ele quer, nas políticas públicas que ele entende como, né, necessárias ou prioritárias, não necessariamente as obrigatórias, como os gastos obrigatórios já em saúde, educação, enfim, pagamento de funcionários públicos, pensões e aposentadorias e afins, né? Então, com isso, não haverá recursos para investimento, né, nas políticas públicas, como farmácia popular, fiscalização do meio ambiente, até mesmo para pagar a conta de água e luz de prédios públicos, por exemplo, governo federal. Esse cenário, né, desse possível apagão no governo, né, ele está relacionado com a determinação do STF de proibir o pagamento de precatórios por fora da meta fiscal a partir de 2027. Mas também, né, tem relação com a ausência de cortes robustos, né, considerados necessários para manter o arcabouço fiscal de pé nos gastos obrigatórios do governo. O pacote de redução de despesa, aprovado no fim do ano passado, né, argumenta os analistas, foi insuficiente, né, para abrir espaço nos gastos nos próximos anos e tentar evitar a paralisia da máquina pública, o governo terá necessariamente de adotar ações, né? E aqui, né, basicamente eles falam das possibilidades, né,
que é de propor e conseguir, né, excluir os precatórios das metas fiscais, né, total ou parcialmente, que abre uma margem, né, afinal é muito o que o governo tem que pagar de precatório, ou cortar gastos de forma robusta, né, não somente um pente fino como foi feito lá no BPC e nos cadastros de benefícios. Né, aqui é um panorama do que está acontecendo, né? A explicação para esse colapso no atual cenário para as contas públicas tem a ver com o limite para gastos criado por esse arcabouço fiscal, que, como eu disse, veio para substituir o teto de gastos, né? E a regra, né, aplicada no momento é que as despesas, né, poderiam aumentar no máximo 2,5% acima do ritmo da inflação, o que não está acontecendo, está aumentando além disso. Então, entretanto, né, os gastos obrigatórios, eles têm regras fixadas em lei, não esse do arcabouço fiscal de 2,5%. Então, salário mínimo, alguns outros benefícios sobem mais do que os 2,5%. Né? Por exemplo, só de subir a inflação vai subir 4%, 5% ao ano, que está tendo atualmente no Brasil. Né? E, né, como tem esses crescimentos obrigatórios fora da regra do arcabouço fiscal, né, isso acabará com o espaço existente para despesas discricionárias dos ministérios, os famosos gastos livres. Né? Aqui seguem algumas listas, né, de gastos obrigatórios, né, previdenciários, servidores, seguro-desemprego, abono salarial, emendas parlamentares, tão polêmicas, né, gastos mínimos em saúde e educação, né, 25% do orçamento do governo federal. O governo admitiu, então, né, que a partir de 2007 não haverá recurso para nenhuma dessas políticas públicas executadas com gastos livres. Né? Aqui um exemplo das políticas que, em tese, vão ser descontinuadas. Né? Defesa agropecuária, bolsas, aqui é de pesquisa, né? Investimento em infraestrutura, Pronatec, que é no ensino técnico federal, opção de passaporte, farmácia popular, bolsa para atletas e fiscalização ambiental e do trabalho. Né? Aqui está uma projeção, né, feita pelo pessoal do G1 do espaço para gastos livres. Repara que em 2026 ainda tem dinheiro, em 2027 já não tem dinheiro nenhum. Já está em déficit, né? Ou seja, devendo. Em 2028, então, esquece. Então, né, o que dizem os especialistas, né? Eu vou resumir aqui o que passaram os especialistas, né? Basicamente, eles entendem, né, que, como diz aqui, né, essas políticas não estão estancando o crescimento da dívida, né? E que, né, alguns desses especialistas entendem que há necessidade de uma reforma estrutural, né, robusta, com ênfase na desindexação e desvinculação do gasto público. Ou seja, desindexar, né, fazer com que as regras que vinculam salários e benefícios, né, o aumento deles, seja desindexado, ou seja, aumente conforme o arcabouço fiscal e não como as leis específicas, né? E desvinculação, né? Retirar o vínculo que existe hoje entre algumas receitas e despesas. Aí tem um exemplo aqui, que é do IPVA, onde 20% dele deve ser enviado para o Fundeb, né? Ou, por exemplo, jogos de loteria, né? Que são enviados também para o financiamento do FIES e do ProUni, né? O dinheiro da loteria vai para subsidiar esses financiamentos estudantis, né? Então, basicamente, o que os especialistas propõem, né, é que a gente vai ter que mudar algumas leis, né, para, caso a gente queira, né, seguir as regras do arcabouço fiscal, né, a gente vai ter que mudar algumas leis para fazer com que isso, de fato, vire realidade, né, a partir do ano de 2027. O governo, né, diz que, de fato, vai precisar adotar algumas novas medidas, né, para aprofundar essa revisão de gastos, e tentar impedir a paralisia da máquina pública em 2027. Mas lembrando, né, como no Brasil há reeleição, e a cada 4 anos vão se mudando ali os governos, né, muito provavelmente a meta do governo é a reeleição e não pensar no orçamento para 2027, né, sendo bem pragmático. Aqui a nota do governo, né, dizendo que ele tem trabalhado nesse ponto, buscando alcançar a eficiência das principais despesas do Poder Executivo, né, como BPC, Proagro e afins, né, políticas que estão no foco são necessárias, né? Mas mesmo prevendo um cenário desafiador para 2027, o governo não propôs, né, LDO, né, para o ano que vem, 2026, cortes relevantes em gastos obrigatórios, né, algo considerado necessário para manter a sustentabilidade do arcabouço fiscal. O G1, então, o pessoal do G1 entrou em contato com o pessoal do Tesouro, né, perguntando aqui se
O governo pretende enviar uma proposta, né, para tirar os precatórios, você pretende fazer um corte robusto nos gastos obrigatórios, né, e se a regra atual do arcabouço fiscal é sustentável, né, e até no momento aqui, 3 da tarde do dia 20 de abril, o governo não tinha respondido, né. Então, basicamente, aqui é uma explicação de como que funciona, né, o arcabouço fiscal, essas regrinhas quanto à possibilidade de investimento ou não, né, e crescimento da dívida pública, né. Enfim, quero saber sua opinião, né. Enfim, deixe seu like, seu comentário. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima.